Fala, perseguidos, que Deus abençoe nosso sabadão, que está recheado de oportunidades de jogos, tá? Com Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Série A italiana. Cara, tem muitos jogos bons para a gente trabalhar Premier League. Como vocês estão vendo aqui tá a minha lista, meu planejamento desse sábado, tá? Vou analisar esses jogos para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível em relação aos jogos, os melhores mercados para se atuar, seja no pré-jogo, seja no ao vivo. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Vou mostrar aqui rapidinho só a minha planilha do mês, né? Para mostrar para vocês como que foi o mês de outubro. Outubro, que foi extremamente lucrativo, né? Eu tô gravando esse vídeo de manhã, né, no dia 31 de outubro de manhã. Então ainda faltam alguns jogos da tarde para poder mostrar para vocês aqui. Mas não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar muita coisa. Foram de pré-jogo e cantos, isso no Clube dos 5%, 344 apostas, 216 greens, 109 heads, 19 reembolso. 23 unidades de lucro, 23 mil reais foi o que eu faturei, tá? Porque minha unidade é R$ 1.000. Se sua unidade fosse R$ 100, com pré-jogo e cantos você teria feito R$ 2.300 de lucro, de lucro. Aqui tá todas as entradas de pré-jogo, de escanteios, tá? Teve no mês os greens e os reds. Foram essa quantidade de entradas. Mas o trading, né? No trading, eu tive uma assertividade muito alta no trade esse mês, cara. Foram 23 apostas, 20 greens, 2 reds e 1 em reembolso. Os reds foram bem baixos, né? Como vocês estão vendo aqui. 10,47 unidades de lucro, R$ 10.470. Ou seja, somando pré-jogo, cantos e trading, que é tudo que eu mando no clube dos 5%, tudo que você tem acesso no clube, foi mais de 33 mil reais de lucro. Cara, mais de 33 mil reais de lucro. Você com R$ 100 por aposta teria feito mais de 3.300 reais de lucro. Absurdo. Absurdo o que foi esse mês. Com R$ 10 por aposta, você teria feito R$ 330 de lucro. Isso já ajuda pra caramba, né? Então, entre no Clube dos 5%. O link tá aqui na descrição para você aproveitar as minhas bets desse sábado, que são muitas, e pra gente fazer um mês incrível, tá? Incrível vai ser esse mês, eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. E se você quer essa planilha, eu também vou deixar aqui na descrição para você, beleza? Vamos embora, vamos para cima, vamos falar agora dos jogos desse sabadão. Vou começar com os favoritos que eu listei aqui do dia, tá? O Hertz vai enfrentar o Dundee. E, cara, eu vinha ainda relutante em relação a essa equipe do Hertz, mas que é na Premier League Premiership da Escócia, e que é escocês. E, cara, tá absurdo o que os caras estão jogando, tá? São 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É absurdo isso. 24 gols marcados e 9 gols sofridos. A última vez que um time ganhou a Premiership sem ser o Celtic e o Rangers foi em 85. Meu irmão, é ano pra caramba, são mais de 40 anos que um time sem ser o Celtic ou Rangers ganha a Premiership. Tá no início do campeonato, óbvio, tá no início do campeonato, tem muita coisa ainda pra rolar. Mas esse início de campanha do Hertz é assim, absurdo, absurdo. E vai enfrentar uma equipe muito frágil, uma equipe que tomou 15 gols em 10 jogos e marcou apenas 9. Cara, tem tudo pra vencer, tá? Então é um dos favoritos aqui do dia, dá pra você utilizar numa dupla de pré-jogo, se você quiser levar pro ao vivo também, é uma boa. Outro time que eu gosto também de apostar sempre é o Arsenal, né? E eu vou utilizar essa vitória do Arsenal numa dupla que vai enfrentar o Burnley, uma equipe de uma diferença muito grande em relação ao Arsenal. O Arsenal tem tudo para conquistar essa Premier League, né? E chega a ser uma obrigação, cara, porque City tá muito mal, Liverpool tá muito mal. O City tá com 16 pontos, o Liverpool tá com 15 pontos, o Arsenal tá com 22. São 7 pontos de diferença pro Liverpool e 6 pontos de diferença pro Manchester City, que são seus principais adversários. Bournemouth não vai ter a sequência que está tendo agora, não vai manter isso. Tottenham também não vai manter isso. Sunderland também não vai manter isso. O United também a gente sabe que não vai. Os principais adversários do Arsenal é City e Liverpool. Ponto final. O Arsenal tem tudo para conquistar essa Premier League. E principalmente porque tem o melhor sistema defensivo da Europa. São apenas 3 gols sofridos em 9 jogos. Isso é absurdo, tá? Um gol foi sofrido pelo City, um gol foi sofrido pelo Liverpool, outro foi pelo Newcastle. Só. Liverpool ele perdeu, o City empatou e o Newcastle acabou vencendo. Cara, é absurdo o que o Arsenal vem fazendo defensivamente nessa temporada.
tem tudo para vencer o Burnley com certa tranquilidade, tá? Dá para utilizar numa dupla. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Sevilla. O Atlético de Madrid vai jogar em casa e é favorito, mas é um time que ainda não me passa tanta confiança, tá? Vem de uma grande vitória contra o Real Betis, venceu por 2-0 na casa dos caras, jogando muito bem, fechou e explorou os contra-ataques, principalmente porque conseguiu marcar um gol logo cedo, e para mim isso foi o principal fator para uma vitória, entre aspas, mais tranquila para o Atlético de Madrid, tá? Ter feito um gol muito cedo. O Sevilla tem oscilado muito na temporada, assim como as últimas temporadas, mas o que eu não gosto aqui é dessa odds 1,33 para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid pagar 1,33 é uma odds muito baixa, tá? E vale reforçar que o Sevilla ganhou do Barcelona, uma grande vitória contra o Barcelona. Eu vou esperar essa odds valorizar no ao vivo, tá? Para mim, se estivesse pagando 1,50, eu até poderia ir na vitória do Atlético de Madrid, mas 1,33 não vale a pena, tá? Espere essa odds valorizar. O PSG vai enfrentar o Nice. O PSG, obviamente, em todos os jogos do campeonato francês, ele vai ser favorito, mas o que me deixou chateado pra caramba com o PSG foi na última rodada a sua atuação diante de uma equipe muito fraca que foi a do Lorient, né, fora de casa. Foi 1-1 o jogo e assim, foi um jogo totalmente displicente do PSG. Parecia que os caras não queriam fazer o gol, parecia que os caras não queriam vencer, só ficou tocando bola pro lado, bola pro lado, não finalizava, não foi incisivo para querer buscar o gol. Então, assim, cara, uma partida vergonhosa do Dembélé, que largou o jogo praticamente, Doué saiu machucado. Entrou com um time muito misto. Então, assim, cara, não tem me passado vontade no campeonato francês, pelo menos nesse início, o PSG. Por isso que eu não vou apostar na vitória do PSG no pré-jogo, vou levar pro ao vivo. Se realmente eu perceber que os caras estão jogando querendo vencer, aí eu entro no ao vivo na vitória deles, tá? Mas desse jeito aqui não dá pra confiar, não. Não vou colocar meu dinheiro a jogo, como eu coloquei contra o Lorient e eles acabaram empatando por displicência, sem vontade nenhuma, de verdade, sem vontade nenhuma. O Galatasaray vai enfrentar o Trabzonspor, é um clássico, né, turco, mas hoje, cara, eu vejo o Galatasaray muito à frente dos outros times, tá? O único time que chega mais próximo ali é o Fenerbahçe, né? O Trabzonspor tá aqui na segunda colocação, mas, de verdade, o Galatasaray tá muito à frente. São 9 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota em 10 jogos, 25 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Trabi tá muito bem, é verdade, tá muito bem. Mas o fato de jogar em casa e o time do jeito que tá jogando, para mim o Galatasaray aqui é bem favorito para esse jogo, tá pagando uma boa odds, tá? Aqui dá para unir essa odds com um chute no gol do Osimhen, que tá jogando demais, né? Não sei o que esse cara tá fazendo no Galatasaray, era para estar em um gigante aí do futebol europeu, porque tem muita bola. Mas o Galatasaray eu vejo como um dos favoritos também nesse dia. E aí eu coloquei aqui o Clube Bruges, vai enfrentar o Dendê, né? O Clube Bruges vai enfrentar uma equipe, o Clube Bruges é o segundo colocado, buscando a primeira colocação, vai enfrentar o último colocado, que não venceu nenhum jogo, tomou 19 gols em 12 jogos e marcou apenas 5. É o pior ataque e um dos piores defesas. E o Clube Bruges tem 19 gols marcados, né? Tem tudo para vencer com muita tranquilidade o Clube Bruges. O Bayern de Munique vai enfrentar o Leverkusen. O Leverkusen nessa temporada muito fraco defensivamente. O Bayern passando por cima de todo mundo, ainda mais dentro de casa. Acredito também numa vitória bem tranquila aqui do Bayern de Munique. Inclusive, uma bet que eu fiz foi a vitória do Bayern com a vitória do Flamengo, para o Flamengo marcar pelo menos 3 gols, tá? Cara, o Flamengo vai enfrentar o Sport, né? Também não tem muito o que falar no Maracanã. Deve entrar até com um time misto, por conta do jogo que teve da Libertadores. Teve um desgaste físico muito grande. Os caras correram pra caramba. Mas o Sport já tá rebaixado, demitiu o treinador no Maracanã. Assim, tem tudo para uma vitória tranquila do Flamengo. Então, essa vitória do Bayern, vitória do Flamengo, o Flamengo marcar pelo menos 3 cantos ali, é uma boa para se trabalhar. Em caso do Bayern, também vale a pena estar de olho no chute ao gol do Harry Kane, ou para o Harry Kane participar de um gol, né, seja com gol ou assistência. O Al Nassr vai enfrentar o Al Feiha, né, que se pronuncia. O Al Nassr também muito favorito aqui, ainda mais depois da eliminação. Os caras vão focar muito para conquistar essa Liga Saudita, e é o melhor time para a Liga Saudita junto com o Al Hilal, né? O Al Hilal, tô acompanhando aqui o jogo, tá vencendo, tá chegando a 17 pontos agora, né, se terminar assim, mas o Al Nassr é o líder, pode continuar com essa vantagem muito grande, e é um time que venceu as 6 partidas, fez 21 gols e tomou apenas 2, né? Então vale a pena estar a favor da vitória do Al Nassr, para o Al Nassr marcar 2 gols. O Feyenoord também muito favorito contra o Volendam, mas está pagando muito pouco. Aqui eu vou estar de olho no ao vivo, na possível vitória deles no ao vivo no primeiro tempo, tá? No ao vivo no primeiro tempo, quando a odds chegar no odds melhor. Real Madrid bem favorito também contra o Valência, né?
bem favorita, dá para você utilizar essa odd numa dupla. E o Cruzeiro é favorito contra o Vitória, mas tem um mais aqui, tá? O Vitória tá lutando contra o rebaixamento e o Cruzeiro tá pagando em 45. Essa odds em 45 não vale a pena, tá? O time do Cruzeiro não é um time que começa com muita intensidade, não é um time, no início do campeonato até marcava muitos gols no início das partidas, mas ultimamente não tem marcado muitos gols no início da partida, principalmente porque o Caio Jorge não está sendo tão efetivo assim, tem aí 4, 5 rodadas sem marcar, então, no Brasileirão. Então, essa odds para mim é uma odds muito ruim, tá? 1,45. Para mim é um jogo para levar para o ao vivo e analisar no ao vivo uma valorização de odds se vale a pena estar a favor da vitória do Cruzeiro. Ou no Lei Vitória, né? E o Lei Vitória, eu vou explicar um pouco para vocês aqui rapidamente do Lei, porque aqui tem um handicap com os favoritos que podem se complicar. Esses favoritos que podem se complicar, eu não aposto no pré-jogo. Eu sempre levo para o ao vivo, beleza? Utilizando o Bolsa aqui e trabalhando com o trade. Vocês viram aqui, ó, que o trade, deixa eu botar aqui no trade. Com o trade, eu fiz 10,47 unidades, né? Uma assertividade assim absurda. Você vê a quantidade de greens que eu tive com o trade. A maioria deles é lei. Tá vendo aqui o lei, ó? Lei pior equipe, teve lei Copenhague, lei Gazelle, lei Galatasaray, lei Forest. Aí tem um back também, que é o back gank. O que é esse lei? O que é esse back? O back é apostar a favor, o lei é apostar contra. Por exemplo, se eu faço uma aposta aqui no lei Atalanta, quer dizer, no Lei Udinese, o Udinese é a pior equipe, tá jogando mal. Se eu entro no Lei Udinese, eu tô contra a Udinese. É como se eu fosse Atalanta ou empate. Só que o meu risco é maior, eu posso ganhar até um odds 2. Só que se a Atalanta tomar um gol, né, tiver perdendo, o meu prejuízo vai ser aí cerca de 2 unidades que eu vou perder, tá? Então, o lei eu utilizo quando eu tenho uma equipe que está dominando o jogo, controlando o jogo, próximo de fazer um gol, mas sem oferecer contra-ataque. Então, se a Udinese estiver sem conseguir contra-atacar e a Atalanta estiver pressionando e controlando o jogo, eu vou estar a favor do lei Udinese. Ou eu posso estar a favor do back, né, que no caso seria o back, ou a favor é o back, Atalanta. E aí eu preciso da vitória da Atalanta. Se a Atalanta ganhar, eu ganho. Se a Atalanta perder, eu perco. Uma unidade. Beleza? Então, é desse jeito que eu trabalho com o trading. E aqui você utiliza o bolsa de aposta que você pode utilizar também. Cara, o trading é sensacional. O trading é a melhor estratégia, a estratégia mais segura para você trabalhar dentro do mercado das apostas. É a mais segura. Porque no trading você está assistindo o jogo. Se você perceber que qualquer time está oferecendo muito perigo, você pode encerrar a sua operação a qualquer momento. Por isso que eu tenho essa assertividade tão alta com o trading. Porque se eu perceber que está oferecendo perigo, eu encerro a operação. Por exemplo, o Lei Benfica aqui, foi contra o Newcastle pela Champions League. O Benfica teve 2 chances de gol, eu fui lá e encerrei minha operação, só perdi menos 0,20 unidades. A mesma coisa aqui com o back, esse back credit. Ele parou de produzir, eu fui lá e encerrei com menos 0,40. Agora, quando dá certo, olha a quantidade de vezes que dá certo. Que eu lucro. É absurdo. Absurdo. O trading é absurdo. Vocês precisam começar. Eu vou deixar o link do bolso aqui para vocês também na descrição, tá? Continuando. Então, eu vou trabalhar assim no jogo do Cruzeiro, tá? No jogo da Atalanta também. Vou deixar para o vivo para trabalhar com trade. O Al Ittihad vai enfrentar o Al-Kalaej, vem de uma grande vitória contra o Al-Nassr, mas eu quero ver um pouco mais desse time que não vinha jogando tão bem. Não é à toa que na Liga Saudita tá aqui, ó, na 8ª colocação, tomando muitos gols, então também é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo. O Wolverhampton vem perdendo para todo mundo, mas ainda o Fulham não é um time tão confiável assim, então também vou levar para o ao vivo para estar provavelmente a favor do Lei, apostar no Lei Wolverhampton da forma que eu falei para vocês. Outro jogo que eu gosto bastante de trabalhar é o Napoli contra o Como. O Napoli aqui para trabalhar o mercado de escanteios é uma boa, tá? O Napoli para marcar escanteios, porque o Como ele baixa um pouco o bloco, né? Principalmente contra as grandes equipes, para explorar os contra-ataques. Mas não vale a pena confiar no Napoli aqui. Se for trabalhar com o Napoli, utilize o empate. O Como é uma equipe muito chata, muito boa. Não perde a muitos jogos, tá? Não é à toa que tá aqui, ó, na 5ª colocação, só perdeu a um jogo, empatando pra caramba. Então, cuidado com esse jogo aqui, se não confia tanto assim no Napoli, tá? O Mônaco vai enfrentar o Paris, também provavelmente eu vou estar a favor do... Vou estar apostando no Lei Paris, né, da forma que eu falei pra vocês. O Mônaco é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar. A Juventus venceu o último jogo, a Cremonese é muito ruim, time muito ruim.
Tem tudo para vencer a Juventus, mas ainda não tem a minha confiança, tá? Por isso que eu vou levar esse jogo pro ao vivo, mas provavelmente também vou estar aqui apostando contra o Cremonese. O Marselha é um time que eu gosto de ver jogando, né? Aqui eu já recomendo logo para você o mercado de gols, para você utilizar em uma dupla, o over 1,5 é uma boa. Mas o Lei Alcherre também pode ser uma boa, assim como o Lei Vitória de Guimarães contra o Benfica, tá? São todos aqui favoritos, claros que a gente tem, mas favoritos que podem se complicar. Aqui em cima tá os favoritos, super favoritos, né? Esses aqui eu deixo pro ao vivo. E mercado de gols tem o Villarreal contra o Raio Vallecano, né? Os jogos do Villarreal e do Raio Vallecano muito alto, uma média de 3 gols por jogo, né? 80% dos jogos com acima de 1,5, o acima de 1,5 uma boa. Heidenheim e Frankfurt também, os jogos de Frankfurt eu sempre tô a favor do apostando no mais de 1,5. O Freiburg contra o União Berlim, os jogos do Freiburg são bem favoráveis para gols, é uma média muito alta, né? 80% dos jogos do União Berlim aconteceu over 1,5 e do Freiburg em 90% dos jogos, tá? Dos últimos 10. Então é uma boa. No Leipzig e Stuttgart, aqui é uma boa para a gente estar de olho no ambos marcam, porque o Stuttgart tem uma média de ambos marcam alta, tá? É um time que marca e toma muitos gols, assim como o Leipzig nessa temporada. Principalmente tem marcado muitos gols o Leipzig. Brighton contra o Leeds também é um jogo muito bom pro over 1,5. A média de gols do Brighton, velho, 3,9 nos últimos 10 jogos. Em 100% dos últimos 10 jogos, ou seja, nos últimos 10 jogos aconteceu over 1,5 nos jogos do Brighton. Então é uma boa, né? Do United também, né? Do United, 90% dos jogos do United aconteceu o mais de 1,5. Do Nottingham Forest também, então sempre bom estar de olho no mais de 1,5 nos jogos do United. E não descarto aqui o ambos marcam também não. O Ajax também é um time nada confiável, mas é um time confiável para gols. O over 1,5 é uma boa. O NAC contra o Eagles é uma boa para ambos marcam, tá? Esse ambos marcam pagando em 53 está pagando bem. É uma boa para se apostar. O Goiás contra o Atlético Goianiense, eu acredito que vai ser um jogo muito aberto aqui, porque ambos os times precisam da vitória. É jogo para 6 pontos. Se o Atlético ganhar, vai para 56 pontos, passa o Goiás. Se o Goiás ganhar, vai para 58 pontos e praticamente tira um pouco o Atlético Paranaense da briga. Então acredito que vai ser um jogo muito bom e aberto, porque pro Atlético só vitória interessa. É um time muito ofensivo e o Goiás vai jogar nos contra-ataques. Então o over 1,5 tá pagando 1,50, né, 1,44. Dá para colocar também ambos os times tomar cartão, que é uma boa. O Liverpool poderia estar com o meu favorito, mas não dá para favoritar o Liverpool desse momento. O time vem de várias derrotas seguidas, jogando mal, tomando muitos gols, até do Brentford tomou 3 gols. Então, o over 1,5 para se combinar em uma dupla é a melhor opção aqui. Assim como o Mirassol contra o Botafogo, que também o Mirassol vem fazendo uma campanha espetacular. Em 80% dos jogos do Mirassol aconteceu mais de 1,5 e 80% dos jogos do Botafogo também. E uma curiosidade é que os últimos 10 jogos do Mirassol aconteceu gol no primeiro tempo. Então o over 1,5 é uma boa e no ao vivo, para combinar em uma dupla, e no ao vivo fique de olho no gol no primeiro tempo nesse jogo que pode ser uma boa também. No caso do Nashville vai enfrentar Inter de Milão, Inter Miami. Inter Miami ganhou o primeiro jogo, né, entre eles por 3-1. Nashville vai precisar se expor, então eu acredito que vai ser um jogo aberto, até porque Inter Miami não sabe jogar de forma reativa. O ambos marcam é uma boa, o chute no gol do Lionel Messi também é uma boa, tá? Para esse confronto. E outros 3 confrontos que eu deixei aqui, que na minha opinião é melhor trabalhar cartões. Real Sociedade contra o Atlético Bilbao, para ambos os times receber cartões é uma boa, é um jogo muito equilibrado. E olho no mercado de escanteios nesse jogo no ao vivo, que vai ser uma boa para se trabalhar. Tottenham e Chelsea também, por ser um clássico londrino, eu prefiro trabalhar com ambos os times tomar pelo menos um cartão, porque também é um jogo bem equilibrado. O Tottenham está fazendo um belíssimo início de temporada. E Santos e Fortaleza, uma briga contra o rebaixamento, também vai ser um jogo muito bom para o mercado de cartões. Porque vai ser um jogo muito brigado e é um jogo de 6 pontos, né? O Santos pode praticamente rebaixar, entre aspas, o Fortaleza, ou se o Fortaleza ganhar o jogo, pode colocar o Santos numa enrascada daquelas. Então, ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, eu acredito que isso vai ser uma boa, por ser um jogo muito nervoso contra o rebaixamento aqui. Espero ter te ajudado. Para entrar no clube, o link vai estar na descrição para você pegar todas as minhas bets desse sábado do mês. Então, aproveita para ser muito lucrativo. Tamo junto.